Nesta noite me sinto alegre por estar na casa do Senhor. Me sinto alegre por nesta noite estar aqui na presença do Senhor, na casa de Deus, neste lugar. Como diz a palavra de Deus, que Ele, o Senhor, escolheu e santificou este lugar para que o seu nome esteja perpetuamente para a glória e honra do seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Me sinto alegre e feliz por fazer parte deste povo maravilhoso que vai morar no céu. Glória a Deus. Me sinto feliz e maravilhosamente alegre por fazer parte desta igreja que Ele guarda com eminência, que aguarda a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alegre e satisfeito. Amém? Glória a Jesus. Amado, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Glória a Jesus. Você que tem Bíblia e porventura desejar acompanhar, e mesmo que você que não tem, mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É através de você ouvir a palavra de Deus, você tem uma fé. É através de você ouvir a palavra de Deus que a sua fé é acrescentada. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira, que tem como título: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Amém? Deus, o Senhor, está com esta igreja. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguém e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e eis que já estão Azazon, Tamar e Gedim. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pule um mosquito aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Amém? Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado, glória a Jesus. Estamos diante de uma palavra verdadeira. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra que, por esta palavra, a Bíblia diz que foram feitos céu, terra e mar. Por esta palavra, a Bíblia diz que Deus criou tudo que a qual existe. Por esta palavra, a Bíblia diz que Deus fez tudo, fez o mar, a expressão, fez tudo que a qual hoje você contempla. Tudo existe. Foi feito pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E como sinônimo e como sinal de que esta palavra é fiel e verdadeira, a Bíblia diz que Deus ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Deus é um Deus fiel e verdadeiro. Deus ele é diferente do homem, do ser humano. Quando Deus promete, ele cumpre. Ele não falha. Pode demorar, mas ele cumpre a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que havia um homem chamado Josafá. Entrando na palavra que a qual nós lemos, Josafá era um rei da cidade de Judá. Josafá era um rei que ali reinava naquela cidade, na cidade de Judá. E a Bíblia diz que havia ali o seu
multidão, um Aleluia. grande exército, grande nação. E o exército do povo de Judá, o exército do povo de Deus, era um povo pequeno. O exército do Senhor era muito pequeno. E os seus inimigos eram muito maior. E veio alguém e disse para Josafá: Josafá, te prepara, porque vem uma grande multidão contra você. Eu não sei, meu amado, o que você tem passado. Eu não sei o que tem se levantado contra a sua vida. Eu não sei qual é a adversidade que você tem trilhado, tem passado. Eu não sei qual é a luta, o problema que tem te tirado a paz. Eu não sei qual é a sua dificuldade do momento. Eu não sei qual é a extensão do problema que você tem passado. Mas uma coisa eu quero dizer para você: que Deus é com você. Quantos creem, diga só o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus. Josafá, mesmo ele reinando, mesmo ele sendo um homem de alta posição, mesmo ele sendo um rei, mas ele dependia do Senhor e depende do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Alguém disse para Josafá: Josafá, te prepara, porque vem contra ti uma grande multidão. Te prepara, porque aí vem os amonitas. Te prepara, porque aí vem os amonitas, vem os inimigos. Quantas das vezes as lutas têm se levantado contra você? E muitas das vezes Deus tem permitido a você perceber, você tem uma percepção de que o inimigo, as lutas, os problemas têm vindo contra você. As lutas vêm contra você, não é para te naufragar. Os problemas têm se levantado contra você, meu amado, não é para te destruir. Deus tem permitido se levantar luta contra você para provar não Deus, mas para provar a tua fé. Glória a Deus. Aleluia. Se Ele está permitindo se levantar problema, luta, adversidade, não é sinal de que Ele te desamparou. Quantas das vezes, no silêncio do teu quarto, quantas das vezes ali na sua casa, ali no silêncio você sofre? Quantas das vezes você tem dito no seu coração: e agora, Senhor? O Senhor me abandonou. E agora, Senhor, eu estou só. E agora, Senhor, os inimigos têm se levantado, os problemas têm se levantado. O que eu vou fazer? Quantas das vezes sobre você as lágrimas têm rolado? Quantas das vezes as lágrimas têm rolado sobre o seu rosto? Aleluia. Quantas das vezes você tem procurado de um lado para outro? Quantas das vezes você tem procurado ajuda no fulano? Quantas das vezes você tem procurado ajuda em Beltrano? Mas eu quero dizer para você que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Salmo de número 91, versículo 7. A Bíblia diz assim, da seguinte maneira: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus. Meu amado, pode se levantar contra você luta, barreira, tudo que se levantar contra você, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor é com você, meu amado. A Bíblia diz no livro de Salmo de número 37, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia, Deus.
sinal de que nós servimos ao Senhor. É sinal de que Deus, o Senhor, é conosco. Ele está conosco. Ele vai nos ajudar a atravessar. Glória a Deus. Aleluia. Josafá, ouvindo aquele recado, ouvindo aquele aviso, ele temeu. É natural do homem, do ser humano, em meio às lutas, em meio todas as provas. É natural do ser humano, em meio às lutas, às tribulações, às angústias, ele temer. É natural do ser humano, em meio a toda tempestade, ele temer. A palavra de Deus nos diz que Josafá temeu. Mas uma coisa maravilhosa eu posso contemplar no versículo 3. A Bíblia diz que ele temeu, mas ele fez uma coisa maravilhosa, que é a qual nós devemos fazer. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Ele temeu, porque era grande, era numeroso os seus inimigos. Uma coisa maravilhosa que ele fez foi buscar o Senhor, buscar refúgio no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que todo aquele que busca o Senhor, ele recebe vitória, recebe livramento. Pode segurar. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai Aleluia. enquanto está perto. Glória a Deus. Hoje é dia de buscar ao Senhor. Verdade. Hoje é dia de invocar ao Senhor. Aleluia. Hoje é dia de descer na presença, na oraria de Jeová. Dê uma ligação de palmas para ele, para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele temeu, Verdade, Deus. mas ele não fugiu da guerra. Ele não fugiu da batalha. Não fuja da batalha. Não fuja da guerra. Você foi alistado no exército do Senhor. Glória a Deus. Quando você aceitou Jesus, você foi alistado para fazer parte de um exército celestial. Glória a Deus. Aleluia. E neste exército não se perde, nem se fica parado, mas se luta, se batalha. Josafá pôs-se a buscar ao Senhor em oração. O que eu acho maravilhoso, o que eu acho glorioso, que Josafá poderia ter abandonado o barco. Josafá poderia ter dito: olha, fico tudo aí porque eu vou me mandar, eu vou cair fora. Mas não, ele buscou ao Senhor, ele buscou ao Senhor em oração. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus subia ao monte, ele subia ao monte para orar, buscar a face do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você não tenha recebido nada de Deus, nada do Senhor. Talvez as lutas tenham te afligido, os problemas tenham te apertado, porque você ainda não tem descido na olaria, na presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando você desce na oração, quando você se ajoelha, você fala com Deus e Deus responde do céu. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que havia uma mulher, Ana e Penina. Ana era uma mulher estéril. Era uma mulher que não podia dar luz a filho. E havia também uma mulher chamada Penina. Aquela mulher chamada Penina tinha filho. E aquela mulher Ana não podia dar luz a filho, a seu esposo, por nome Eucana. E a Bíblia diz que todos os anos ele subia para a casa de Deus para orar, para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que a sua rival, ela lhe irritava, dizia: olha, eu posso dar filho e você não pode, eu posso dar alegria ao meu esposo e você não pode. E a Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz que ela orava ao Senhor. A Bíblia diz que ela subia para o templo e ali começava a se derramar na presença do Senhor. Começava a rasgar o seu coração. Aleluia. 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 Glória a Deus.
E a Bíblia diz que ali o sacerdote contemplava ali a sua angústia, a sua dor, mas ela não desistia de orar, de falar com Deus. E a Bíblia diz que por um tempo certo, no tempo de Deus, a Bíblia diz, a palavra do Senhor nos diz que é um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Deus, Ele tem um tempo determinado. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo do Senhor. Um tempo valoroso e maravilhoso. E a Bíblia diz que cumprindo-se o tempo, aquela mulher que era estéril, por causa da sua oração, ela deu à luz um filho. Uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar luz a filho, dar filho parece ser loucura, mas não. Deus, que o Deus que você serve, Ele é um Deus de mistério, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que operando Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela teve um filho e colocou o nome do seu filho Samuel. Amado, a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele temeu, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E a Bíblia diz que Deus usou um homem, um profeta. Você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que Ele tem prazer em falar com a sua igreja. E a Bíblia diz que Ele usou um profeta. E a palavra de Deus para o profeta foi esta: olha, Josafá, por que você tem temido? Por que você tem se angustiado? Por que você está desta maneira? Levanta-te, porque a batalha não é vossa, é de Deus, é do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E esta é a palavra de Deus para você, meu amado irmão. Esta é a palavra de Deus para você, minha amada irmã. Por que você tem temido? Por que você tem andado cabisbaixo? Por que você tem andado desta maneira? Levanta a tua cabeça, anda, porque a batalha não é sua, a batalha é de Deus, o Senhor. Dê uma oração de palmas pela igreja de Jesus. Oh, maravilha, aleluia. A batalha é do Senhor. Entrega a tua causa nas mãos do Senhor. Confia no Senhor. Não te desanima, não pasma, não para. Louva ao Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, ainda falando em oração, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalonicense: orai sem cessar. Orar sem cessar é não desistir, é persistir em oração. A palavra de Deus nos diz, no livro de Lucas, capítulo 18, a palavra nos conta a história de um homem, de uma mulher e de um homem, um certo juiz. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher estava à porta daquele juiz, pedindo para que ele viesse fazer justiça contra os seus adversários. E por algum tempo ele não fez caso algum. E a Bíblia diz que em um dia ele caiu em si e disse: ainda que não tema a Deus, nem respeito o homem algum, vou fazer justiça para que esta mulher não venha mais importunar. Aleluia. E eu quero dizer para você: persista em oração, não desista. Muitas das vezes nós insistimos em muitas e muitas coisas. E por que não insistir em oração? Por quê? Porque muitas das vezes o adversário sabe que se nós orarmos ao Senhor, porque muitas das vezes o adversário sabe que se nós persistirmos em oração, ele sabe que a vitória é certa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que Deus falou a Josafá: não temas, porque a batalha não é sua, não é vossa, é de Deus.
Glória a Deus. A Bíblia diz que havia dois homens ali por causa deles, tinha expulsado um espírito imundo, um espírito de adivinhação. E aquele espírito imundo ali dava lucro àqueles homens, àqueles senhores naquele lugar. A Bíblia diz que Paulo e Silas ali repreendeu aquele espírito imundo. E a Bíblia diz que por causa desta ação de Deus, eles foram presos. Eles foram acorrentados. Eles foram chicoteados. E a Bíblia diz que Paulo e Silas ali na prisão, eles oravam, eles cantavam e adoravam o nome do Senhor. Apanhado porque fez o bem. Apanhado porque fez o bem a uma pessoa. E a Bíblia diz que à meia-noite o anjo do Senhor lhe deu livramento. E a Bíblia diz que os portões ali daquele cárcere começaram a se tremer, começaram a estremecer. E a Bíblia diz que o carcereiro ali ficou logo preocupado, turbado, puxou a espada para se matar. E a Bíblia diz que Paulo disse para aquele carcereiro: não faças tal, porque estamos aqui. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que o carcereiro tirou eles para fora. E a Bíblia diz que o carcereiro disse para Paulo e Silas: o que devo eu fazer? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Oh, glória a Deus. Deus amado, mesmo em meio às lutas, em meio às tribulações, Deus é contigo. Aleluia. Temos na Bíblia muitos e muitos exemplos de que Deus provando, de que Deus é com o seu povo. Temos na Bíblia o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei ali levantou naquele campo ali uma estátua, e todos que ali estavam teriam que adorar aquela estátua de ouro. E aquele que não adorasse aquela estátua seria lançado na fornalha de fogo. E alguém chegou para o rei e disse: ó rei, há 3 homens caldeus que não fez caso do teu decreto. E a Bíblia diz que ele mandou chamar. E ele disse para Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, por causa de que vocês não fizeram caso do meu decreto, palavra de rei não volta atrás. E a Bíblia diz que eles pegaram ali, o rei mandou chamar 3 homens fortes. E o rei disse para eles: olha, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Parece loucura, mas Deus tem os seus mistérios. Deus tem um mistério com esta igreja. Deus tem um mistério neste lugar. Oh. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, lançaram na fornalha de fogo. E quando foi pela manhã, a Bíblia diz que o rei chegou diante da fornalha, não encontrou tão somente 3 homens, encontrou 4 homens, e um era semelhante ao Filho de Deus Altíssimo, o Senhor, para a glória do nome do Senhor. Eu quero dizer, meu amado, se você está na fornalha, Deus é contigo. Se você estiver na cova do leão, Deus, o Senhor, é contigo, meu amado. Eu quero dizer para você, se você estiver em meio mar, Deus é com você. Sua mãe e seu pai podem te desamparar, mas aquele que vive, aquele que reina, aquele que é poderoso para fazer, ele não te desampara. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam com o Senhor no meio do mar, e a Bíblia diz que no meio do mar se levantou uma grande tempestade, que o barco estava a ponto a naufragar. Talvez o seu barco esteja desta maneira. As lutas, os problemas, a adversidade tem varrido o barco.